Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos aqui novamente ao canal Futebol em Revista. E hoje vamos encerrar essa série que nós estamos fazendo sobre uma falácia que se tornou uma verdade. Uma falácia dos analistas. Os analistas, Maria vai com as outras, principalmente da TV, não é? Que vivem repetindo a mesma coisa. Não repete, todo mundo repete a mesma coisa, que seria sobre a Copa do Brasil, não é? Da época em que, teoricamente, ficou mais fácil de um clube de menor investimento chegar à final ou ser campeão pela falta dos clubes da Libertadores. E nós estamos dissecando isso aqui, mostrando que não é verdade, né? Que isso não impediu nada, porque às vezes eram 4, 5 clubes da Libertadores que não estavam na Copa do Brasil, mas que não fizeram grande diferença, né? Porque o Brasil tem muitos clubes grandes, gigantes, né? Não são só 3 ou 4, né? E isso não impediu dos clubes de menor investimento de chegar à final. Eles chegaram porque tiveram sua competência, né? Porque se prepararam para essa competição, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós estamos encerrando hoje sobre os pequenos, né? De menor investimento, como eles dizem. Vamos aqui falar do Paulista de Jundiaí, que foi campeão em 2005, e do Figueirense, que foi vice em 2007, né, mas fez uma grande campanha. Eu poderia até falar mais para frente do Sport, que foi campeão em 2008, do Vitória da Bahia, que foi vice-campeão, né, em 2010, do Curitiba, que foi também vice-campeão em 2011, 2012, mas eu creio que não podemos chamar esses clubes de pequenos. Não são gigantes, mas também não são pequenos. Tem uma história, tem uma tradição, não é? Então vamos começar pelo Paulista, né? O Paulista de Jundiaí fez uma maravilhosa campanha lá em 2005, não é? Que até ele era treinado pelo Wagner Mancini, não é? E o treinador ele venceu o Fluminense. O treinador do Fluminense era o Abel Braga, não é? Então, em 2005, não participaram da Copa do Brasil Santo André, Santos, Atlético Paranaense, São Paulo e Palmeiras, que estavam na Copa Libertadores, né? Então, aí você vê pelos clubes, né? Então, o Paulista ele começou eliminando o Juventude, de Caxias do Sul, que na época tinha um forte patrocínio, era um clube com muito dinheiro. Depois, o Paulista eliminou o Botafogo, do Rio. Depois eliminou o Internacional, de Porto Alegre, o Figueirense, e depois, na semifinal, eliminou o Cruzeiro, de Belo Horizonte, né? Então, você vê os adversários, né? Então, no primeiro jogo, em Jundiaí, o Paulista venceu o Fluminense por 2-0, com gols do grande Márcio Mossoró e do Léo, né, que na época era ainda um iniciante, um menino, e os dois, inclusive, foram contratados pelo Internacional em 2006. E você pode ver aí, até pelos gols, né, como era um clube, um time muito preparado, né, muito bem treinado, né, pelo Wagner Mancini. Então o Paulista venceu esse jogo aí em Jundiaí, no Jaime Sintra, estádio Jaime Sintra, por 2-0. E no Rio, o jogo não foi no Maracanã, foi em São Januário. E o Paulista segurou lá o resultado de 0-0 e terminou sendo campeão, né? De uma forma muito justa, basta você ver pelos adversários que o Paulista eliminou. Então, aí não corresponde essa falácia, dizer que o Paulista chegou à final, foi campeão, porque não pegou clubes que tinha falta dos clubes que estavam na Libertadores, nada disso. Ele pegou adversários muito fortes e teve seus méritos e eliminou todos eles, não é? Bom, esse é um capítulo, né? Vamos agora para 2007. Em 2007, o Figueirense chegou à final, né? O Figueirense de Florianópolis. Não foi campeão, mas fez 2 jogos duros contra o Fluminense. O Figueirense, treinado pelo grande Mário Sérgio, né? Que faleceu num acidente da Chapecoense. O treinador do Fluminense era o Renato Gaúcho. Nessa
Copa do Brasil, os clubes que estavam na Libertadores eram Flamengo, Internacional, Paraná, Santos e São Paulo. Não é? Então esses clubes não participaram da Copa do Brasil nesse ano. Bom, o Figueirense, ele começou a sua caminhada rumo à final, eliminando o Madureira, né? Clube suburbano do Rio de Janeiro. Depois eliminou o Noroeste de Bauru, depois o Gama de Brasília. Então aí até aí clubes assim pequenos, né? Como dizem, de menor investimento, né? Depois sim, aí pegou o Náutico, que é assim num nível semelhante, né? Eliminou o Náutico de Recife. Depois sim, na semifinal pegou o Botafogo do Rio de Janeiro e eliminou o Botafogo. Então, na final contra o Fluminense, o Figueirense fez um jogo duro no Maracanã, conseguiu um empate de 1-1, não é? Foi um jogo muito pegado, inclusive, eu lembro que eu assisti. E depois no estádio Orlando Scarpelli, aí houve a vitória do Fluminense de 1-0, o gol do Roger Machado, né? Roger Machado, que hoje é treinador, né? Então foram jogos 1-1 e depois aí sim o Fluminense foi campeão lá em Florianópolis vencendo por 1-0. Quer dizer, o Figueirense não fez vergonha para ninguém, ele fez a sua caminhada, entendeu? Então, claro que ele pegou no começo 3 clubes menores, mas o Figueirense eliminou o Botafogo na semifinal e depois pegou o Fluminense. Quer dizer, então teoricamente, já que já haviam clubes na Libertadores, teria sido mais fácil, não é, para o Botafogo eliminar o Figueirense, não seria? É um clube pequeno, e para o Fluminense deveria ter ganho de goleada as 2 partidas, não foi assim, entendeu? Então o Figueirense tinha um time sólido e fez o seu papel, não é? Claro que mais para frente, agora a partir de 2015 principalmente, né, a Copa Libertadores aumentou muito o seu dinheiro, a sua premiação, e nós sabemos, a Copa do Brasil também aumentou muito a sua premiação, né, através dos patrocínios, e nós sabemos que a par assim, das paixões, das brigas dos torcedores, futebol é dinheiro, muito dinheiro, entendeu? Futebol envolve dinheiro, então sim, envolve dinheiro. Se a premiação triplicou, então os clubes naturalmente que voltaram também as suas atenções, deram muito mais prioridade, não é? A Copa do Brasil, os clubes grandes, né? Os gigantes, não é? Então, meus amigos, fica aqui essa lembrança, esse comentário, né, que nós dissecamos hoje. Se você tiver algum exemplo também de um clube que fez uma campanha boa, mesmo que não tenha chegado à final, chegou a uma semifinal, coloque aqui, entendeu? Coloque aqui nos comentários. Então nós vamos aqui nesse canal, vamos dissecando, né, essas verdades absolutas que esses repetidores, esses comentaristas, analistas, que os analistas vivem repetindo uns aos outros, né, que se torna muito chato. É como eu digo, antigamente, quando você assistia um jogo, cada jogo era uma história, porque havia os comentários, as resenhas, como se diz. Hoje não. No outro dia eles vão dizer que o tal clube avançou suas linhas, que tal time recuou suas linhas, não é? Que houve pouca transição, entendeu? Que a posse de bola, que não sei o quê. Então, eu gosto, como sou mais antigo, né? Gosto de secar essas coisas para ir lá no meio da célula, não ficar só assim em volta, né? Então, meus amigos, muito obrigado por chegar até aqui. Sigamos em frente, tá certo? Um grande abraço, fique com Deus.